Actually, you know, I think one would have to say on a global level, if you take a long-term perspective, even though we have hunger and we have extreme poverty today, generally we don't have big famines in the world today like there used to be in, you know, earlier historical times. No Brasil, à exceção talvez de pequeníssimos grupos, muito poucos grupos, talvez de algumas tribos indígenas, né, na região centro-oeste, na Amazônia, talvez nos Yanomami, alguns dos indígenas na região do Mato Grosso, talvez alguns pequenos lugares na região do semiárido nordestino, com exceção desses pequenos lugares e pequenos grupos sociais, nós não podemos falar de fome no Brasil. No Brasil não há fome, não há uma situação de fome. O que existe é uma situação de pobreza, né? E aí dentro da pobreza uma situação de profunda desigualdade. O Brasil ainda está longe de liquidar com a fome, que é um propósito de muitos movimentos sociais no Brasil que se empenham pela garantia do direito humano à alimentação e a promoção da segurança alimentar. Os números da fome no Brasil efetivamente diminuíram a partir de uma série de políticas que se criou e que vem se criando com o objetivo de combater a fome e a miséria no Brasil. A saber, o Bolsa Família, o Programa de Apoio à Agricultura Familiar, o Programa de Aquisição de Alimentos, programas na área da saúde, como o Programa de Saúde da Família, uma série de equipamentos que oferecem refeições de qualidade a baixo custo, como os restaurantes populares, cozinhas comunitárias. Então, realmente essas políticas vêm, digamos, contendo o aumento do número da fome, mas nós temos um evento no meio de todo esse cenário, que é a grande crise de alimentos e a crise econômica, que tem a ver com a mesma crise de alimentos. E esses números aumentaram. Mas a última pesquisa, que é a pesquisa da PNAD, ela mostra números graves de fome no país, tanto na zona rural quanto na zona urbana. Ela quantifica aquilo que a gente já sabia, que a fome é tão mais grave quanto mais negras são as pessoas, quanto as pessoas são indígenas. Quanto mais afastada da zona urbana, mais grave é a situação de fome e da miséria. Então o Brasil tem uma dívida histórica saudar e não vai fazer isso em poucos anos. Então eu acho inclusive perigoso o discurso de dizer que a fome não é um tema importante no país. But it is striking that today, if there's a reported famine, it's usually in a conflict zone. And usually it attracts attention because famine is now an exceptional event rather than a common. Que fome não é uma questão de ter ou não ter o que comer somente. A fome é uma questão de como as pessoas se alimentam. E nesse sentido, ainda no Brasil há muita fome, porque mesmo tendo acesso à comida, a qualidade dessa comida do ponto de vista nutricional, do ponto de vista de gerar um bem-estar e saúde para a pessoa, ainda é bastante deficiente, né? E ainda o acesso à comida ainda fica na dependência de sempre vir de fora. A FAO, junto com a CEPAL e o Programa Mundial de Alimentos, tem feito uma série de cálculos do custo da fome nos países da América Latina. O último agora foi da Bolívia. E o panorama é mais ou menos o mesmo. A fome custa mais do que erradicá-la. Conviver com a fome custa mais do que erradicar a fome, pelos custos que ela implica em perdas de vidas, comprometimento futuro das crianças. Uma criança, se não for bem alimentada até os 5 anos de idade, não vai se desenvolver nem intelectualmente, nem não vai ter um desenvolvimento motor adequado, né? E em perdas de produtividade. Esses 3 elementos compõem um custo elevado da fome, que é incompatível no século XXI. Ninguém trabalha com fome descansado. Fome é um estado no qual a pessoa... Josué de Castro dizia isso, né? Que a fome desconcentra a pessoa e torna a pessoa violenta. Nós somos como qualquer outro animal, que em situação de fome somos o predador em busca da sua presa. Onde tem fome tem violência, tem raciocínio curto e ansioso.
Aunque habría que decir también, el problema del hambre en América Latina no es solamente un problema de la población rural, es también un problema muy grave en la población urbana. Una buena parte de la población urbana en América Latina, la más pobre, se acuesta com hambre. Os nossos pobres, e eu tendo a concordar, a grande maioria, as estatísticas mostram, a grande maioria dos nossos pobres estão nas regiões metropolitanas. E mais do que isso, está havendo nos últimos 15, 20 anos um processo de metropolização da pobreza, ou seja, os nossos pobres estão cada vez mais concentrados nas favelas das áreas periurbanas das grandes metrópoles, né? E é nessas regiões onde nós temos os nossos maiores problemas de quantidade de pobres.